Então, criar essa área foi uma coisa muito, muito única. Muitos profissionais de UX se expressam como se eles fossem padres catequizando uma outra civilização. Aqueles que pensam nas próximas gerações têm que pensar em produtos, em práticas guiadas pela ética da natureza. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar Gumiar, CEO e fundador da Tuya. Esse é o Tuya Design Talks, um podcast que vai falar sobre a relação das áreas de UX e negócios. Hoje nós estamos aqui com a Mides Fernandes. Ela é especialista em UX, professora, consultora da UX Change. Bem-vinda, Mides. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Eu vou pedir para você começar falando um pouquinho sobre você. Bom, então acho que vale aqui dizer que já faz tempo que a gente se conhece, né? Já tivemos outros contatos. Muito obrigada pelo convite. E queria agradecer pela oportunidade de falar sobre a relação de UX e negócios, que é uma coisa que há muito tempo eu advogo, né? Tanto nas redes como pessoa que está fazendo podcast, está fazendo uma participação no YouTube, etc., etc., né? Mas também como professora e consultora, que são as áreas onde eu aplico, né, esse conhecimento. Eu sou essa pessoa multifazedora de coisas, né? Já trabalho desde 1996 com UX. Eu sempre faço essa pausa dramática, porque faz muito tempo mesmo. Mas antes desse momento de UX, eu trabalhava com produtos. Então, tem uma longa história aí que me traz para esse lugar onde eu junto negócios e UX. Muito bom. Agora, vou pedir para você falar um pouco sobre a sua formação acadêmica, que é bem diversa, assim como sua carreira, né? Se puder nos contar como foi sua formação, né? Olha, eu acho que é sempre importante falar sobre essa diversidade de formação, porque muitas pessoas, como eu, escolheram muito cedo, passaram por momentos diferentes na vida que levaram para lugares distintos e sentiram, como eu senti, um certo medo de julgamento. Eu me formei em medicina veterinária, eu escolhi fazer medicina veterinária quando eu tinha 16 anos de idade. Eu entrei, eu ainda tinha 17, né? Não tinha nem 18 anos quando eu entrei. Então, a decisão foi muito jovem e consegui muito jovem ir para a faculdade. E eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Meus pais não tinham formação superior. Então, eles não tinham como me orientar o que seria essa profissão. Ao contrário de muitas pessoas que vêm de famílias que têm esse tipo de conhecimento prévio. Então, meu pai é médico, você é médico, não sei o quê. E quando saem de ser médicos, é o grande horror da família. Para mim, para minha família, era um grande orgulho ter uma primeira pessoa com formação de nível superior. E eu fui no vestibular, eu fui a segunda colocada. Quando eu saí da faculdade, eu ganhei prêmio porque eu fui a primeira colocada, a melhor estudante e tudo mais. Eu honrei o que eles me deram. Mas, conforme a vida foi passando, eu tive a oportunidade de trabalhar em indústria farmacêutica. Eu comecei como apoio para a área de vendas, por causa da minha formação, e eu comecei vendendo produto veterinário. E, em breve, todo mundo falou, nossa, você leva jeito para vendas. E lá estava eu em vendas. E, logo em seguida, falaram, podia ser uma coisa mais sofisticada, vamos te levar para frente. Vamos colocar você na área de produtos. E eu fiquei com uma área enorme. Eu fiquei com São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E falando com fábrica, e falando com chão de fábrica, e um monte de coisa. Então, de repente, eu estava agindo como gerente de produtos, mas como muitas pessoas, inclusive pessoas para quem eu dou curso, sem formação.
E a vida foi acontecendo, né? Um determinado momento eu disse, está na hora de eu fazer o meu MBA, porque eu preciso dessa formação. Então, fiz a formação e isso me transformou numa pessoa de administração de empresas, com uma cabeça para negócios que eu diria que é muito mais sólida. E me levou para uma carreira de produtos. Então, fui para a indústria da indústria farmacêutica para venda de commodity, óleo, óleo, ração, o que você imaginar de coisa, até que eu cheguei na Natura para fazer um tipo de produto extremamente sofisticado, eu vou dizer, porque tem toda uma nuance ali de produto, um cuidado enorme com embalagem e tudo mais. Então, foi, eu diria, a grande escola de produto, porque tinha lançamento, tinha que tá tudo certo e era realmente PM. Eu não faço nada, né, no sentido físico da coisa, a não ser controlar números e fazer as outras áreas trabalharem em função da criação da execução dessa nova ideia para que ela se tornasse real. Então, eu entendo muito bem hoje a questão do PM e da relação com a área de UX e com a área de marketing e de desenvolvimento, né, de TI, porque transpondo desse mundo que pega matéria-prima e entrega produto acabado, é a mesma coisa que a gente faz nesse lugar de PM. E eu entendo todas essas posições, porque eu também já fui agência. Também já fui cliente, né? Então, todas essas coisas saíram ali. Fiz mestrado, doutorado, entrei no pós-doutorado, mas não entreguei o trabalho final, porque não achei que fazia sentido. O que eu queria mesmo era continuar a estudar. Então, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Fui mãe, casei 3 vezes, descasei 3 vezes, tive um monte de namorado, enfim, vivi. Muito bom. E agora, Mides, deixa eu voltar aqui. Agora, Mides, você pode falar um pouquinho especificamente desse começo de carreira, né? Porque você foi caminhando e se tornou uma pessoa de produto e trabalhou em diferentes setores, né? Começou ali na veterinária, depois foi para a Natura, né? Como foi esse período? De encontrar um jeito de te explicar, porque nem sempre é simples explicar que eu tinha responsabilidades financeiras, óbvio, né? Tinha saído de casa, numa dada altura do campeonato, estava com uma filha no braço para tomar conta. E eu olhei para as oportunidades e olhei para aquilo que eu queria na vida. Algumas coisas eu não queria mais. Eu tive uma infância muito difícil em alguns momentos, né? Nem tudo foram rosas. É melhor até não contar essas histórias aqui, porque vou acabar chorando. Mas depois, com o filho no colo, eu disse, eu preciso abraçar a minha ambição para dar uma vida melhor para minha filha. E para dar uma vida melhor para mim e ter uma velhice diferente daquela que eu estou vendo que meus pais terão. Na época, meus pais ainda estavam vivos. E isso me fez olhar para a ambição de um lugar distinto, que não é a ambição eu vou puxar o tapete do outro, é a ambição de querer algo melhor para mim mesma e para alguém que eu amo enlouquecidamente. É para você, Fernanda. Amor da minha vida. E aí eu usei toda a minha rede de amizades e todas as possibilidades que apareceram para procurar esse lugar melhor. Entendendo também que o estudar é o lugar que leva para lá. Porque uma mulher num ambiente extremamente machista, as empresas eram machistas, era 1982, lindo. Não tinha mulher trabalhando. 1982 é a época dos filmes de mulheres sendo assediadas dentro do ambiente de trabalho. Se vocês olharem os filmes da década de 80, mostrando working woman,
né? As primeiras gerentes, as mulheres de ombros largos, cintura bem marcada para dizer sou forte, mas continuo mulher, maquiagem exagerada, cabelão e tal. Então, tudo isso na iconografia. Esse é o momento em que eu estou ali entrando no mercado de trabalho. E eu falei, eu não vou usar a ombreira, eu não preciso dessa maquiagem. O que eu preciso de verdade é ter propriedade naquilo que eu falo. Então, começou pelo MBA e nos anos seguintes foram mestrado, doutorado e pós-doutorado. Não terminado, por isso que eu nunca coloco no meu currículo, né? Nunca entreguei o trabalho. Então, é isso. E depois, aí você trabalhou esse período, né? E depois você foi ali, meio que passou para o outro lado, né? Da cadeira que a gente pensa. Porque você foi trabalhar com comércio eletrônico e também trabalhou como executiva em agências de publicidade e tudo mais, né? Como foi essa mudança, assim? Como foi esse período para você? Eu me lembro eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, né? Meu então marido e eu fomos e fizemos os mestrados lado a lado. Minha filha, a gente fazia em períodos diferentes, então tinha sempre alguém cuidando da minha filha. Vale lembrar que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? Esse período foi um período de muito desafio, mas que eu resolvi abraçar. Eu falei, quando eu conheci internet, eu conheci dentro da Natura. E eu falei, nossa, esse negócio é legal, Kika, pula, tal, né? Lá fui eu atrás disso. E quando a gente resolveu fazer um mestrado, cada um fez o seu na mesma cidade e acabou. E, obviamente, como era comércio eletrônico e era um momento em que o comércio eletrônico começava a partir de tecnologia, uma boa parte do meu aprendizado estava em tecnologia. Então, aprender a programar, aprender sistemas, aprender arquitetura de sistemas, junto com interação humano-computador, junto com negócios, porque ele é naturalmente interdisciplinar. Foi muito interessante perceber que algumas coisas da minha vida pessoal me ajudaram a superar o medo gigantesco que eu estava de aprender algo que eu não tinha nenhuma base teórica de início. Então, eu aprendi a programar, eu aprendi interação humano-computador, e eu me lembro de uma vez tendo que entregar um trabalho, olhando para o trabalho, assim, falhando miseravelmente na entrega do trabalho. Eu falei para quem tomava conta do laboratório, porque a gente não tinha todos os programas dentro dos nossos computadores, que eram limitados na época, olhando para o rapazinho que estava lá tomando conta, que era um doutorando, e falou assim, eu vou falhar, porque não sei o quê e tal. Ele olhou para mim e falou assim, você não é burra. Você está aqui. Você vai conseguir. Você não está percebendo aonde você está cometendo erro. Preste atenção nos passos que você está tomando, ou olha o livro e contrasta com o que você está fazendo. Você vai conseguir. Ele não fez para mim. Eu fiz o que ele mandou e eu descobri o erro. E eu entreguei e tirei 10. Então, quando eu ouço os meus alunos falando, professor, porque estatística, porque não sei o quê, e choradeira, eu falo, brother, é o seguinte, cadê o sangue nas veias? Porque é fácil reclamar. Eu podia ter ter dito para o professor, que você é um monstro, que isso, que aquilo. Não, aquilo foi edificante, eu fiquei mais forte, eu aprendi a olhar e me confrontar e olhar meu erro. E aí, né, isso vai para o outro lado, para a consultoria, para a tua vida pessoal, para o teu crescimento, né? Sangue no zóio, brother. Muito bom. E aí, Amílis, teve uma fase interessante, né? Que foi a fase que o Buscapé comprou a sua consultoria e aí você criou uma área de experiência do usuário no Buscapé, isso há um bom tempo, né? E depois você até falou que você fazia algumas atividades que hoje a gente nomeia, né, como Growth, Agile, mas na época era muito incipiente ou não tinha, de certa forma, essas disciplinas, né?
Como foi essa experiência? Aí se você puder também contar para o pessoal um pouquinho o que foi o Buscapé, né? O que ele trouxe também para a cultura de inovação e de empreendedorismo aqui no Brasil, né? Bom, eu já conhecia o Romero de muito tempo atrás, quando ele tinha começado a, empre- a empresa, mas, obviamente, a vida levou cada um para um canto. E depois, um dos profissionais que estavam trabalhando ali na diretoria precisou de um trabalho de UX e eu comecei a fazer repetidamente trabalhos para eles. Por coincidência, eh, esse grupo de diretores e mais o próprio Romero foram para o Alibaba, para a China. Eu não lembro exatamente qual das empresas eles foram. E eles viram que tinha uma fazenda de testes e de teste com o usuário para melhorar o site. Então, quando eles voltaram, eles olharam e falaram: bom, então você já tem todo o expertise, vem para cá. É, lembrando que o Buscapé foi criado por pessoas das ciências da computação, né? Então a visão era muito de aqui se faz, aqui se resolve. Não tinha tanto contato assim com o usuário, mas eles deram esse valor. Então criar essa área foi uma coisa muito única, porque eu cheguei sozinha, né? As pessoas que estavam trabalhando comigo resolveram ir para outro canto e eu tive que pensar na estratégia da minha área, o que que eu ia fazer em cada momento, quais seriam os entregáveis para poder criar uma cultura de UX dentro de uma empresa notoriamente voltada para TI. E eu só posso agradecer por essa oportunidade, porque eu tive muito apoio. É, especificamente do Romero, eu posso dizer que tranquilamente foi 100% de apoio. É, por ser uma pessoa que questionava, porque ele ia conversar comigo, ele pegava o livro e estudava antes, e eu tinha essa batina. Não é assim. A gente olha, e aí, uma coisa importante. Nessa época, eu já estava com 40 e muitos, né? E ele, um jovem de 30 e qualquer coisa. Eu olho para essas relações sempre, e para qualquer relação com o chefe, assim, esta pessoa tem uma qualidade que eu preciso ver. Independente de ser jovem ou de ser mais velho, essa pessoa está nesse lugar porque ela merece. Então, quando eu me dei conta, eu estava diante de uma pessoa brilhante, brilhante, que queria o melhor para a empresa e que, por isso mesmo, ia lá me sabatinar. E eu achei maravilhoso. Então, foi isso, né? E aí a gente foi crescendo a área, foi abarcando essas outras disciplinas. E fazendo, porque tem uma coisa, né? UX é naturalmente muito qualitativo na sua maneira de expor as coisas. E numa empresa mais pragmática, como é engenharia da computação, de uma maneira geral, o que você tem que fazer é dar o argumento certo. E o argumento certo vem de coisas que você pode provar que vão dar lucro. Como é que você vai provar que vai dar lucro, ou pelo menos indicar que vai dar lucro, fazendo com que o cara gaste antes, que é o que normalmente o UX faz. Eu fiz aqui o teste de usabilidade, está indicando que podemos melhorar assim, vamos implantar que vai dar certo. No teste de AB, você tem a ideia, você simula a ideia, valida ela estatisticamente e depois você vai calcular se aquela implementação vai ser uma coisa que vai trazer o lucro esperado, ou quanto ela versus o que ela vai custar. Em quanto tempo eu vou pagar a conta dessa implementação? Resultado, né? Na hora que a gente começou a fazer isso rotineiramente, ficou muito mais fácil, porque estava muito difícil, eu estava no outro lado, né, de tentar explicar o qualitativo. Na hora que a gente começou a fazer teste AB, começou a fazer sentido. E aí foi muito mais fácil criar essa cultura de UX a partir desse outro lugar,
que não o lado qualitativo. Aí, quando chegou o qualitativo e quando a gente começou a falar de novo sobre o quali, juntar com o que estava ali no teste AB, ficou melhor. Então, foi todo um aprendizado e um crescimento. Isso era 2011, né? Então, porque hoje chega, né? O pessoal vai lá no podcast ou no YouTube, fala e acontece. Querido, eu fazia isso quando você ainda estava de fraldas. 2011 e o Buscapé foi muito icônico, né? Porque foi uma empresa de tecnologia, foi uma das primeiras que receberam aporte, investimento estrangeiro, e depois eles começaram um programa de startups, né? Que teve o desafio de startups e tudo mais. Então, assim, se pensar no cenário de tecnologia e de inovação, eles foram bem importantes, né? Para onde a gente está hoje, né? Nossa. E aí eu vou falar uma coisa importante que recentemente, num post no LinkedIn, alguém de fora estava falando, reclamando da presença da presença do Don Norman e do Jacob Nielsen como guias de UX, vamos dizer assim, e que essa pessoa dizendo que eles prestam um desserviço porque eles são velhos, porque eles já não sabem mais nada e tal. Eu vou falar uma coisa aqui e não vou arredar o pé do que eu vou falar. Eu acho um profundo desrespeito desmerecer o trabalho de quem abriu o mato para você caminhar. Exatamente. Porque a pessoa pode ter envelhecido, pode ter cansado de estudar, sei lá, perdido, querer fazer outras coisas da vida, porque a vida não é só trabalhar vocês sabem, vocês são designers. Ou você recebe o briefing às 5 horas da tarde e tem que entregar no dia seguinte, 7 horas da manhã, porque a reunião é às 7 horas da manhã. Então, não vem dizer para mim que a sua vida é linda. Você fica o dia inteiro fazendo porra nenhuma, 5 horas da tarde chega o briefing e dizem que tem que mostrar alguma coisa de manhã, porque tem que mostrar alguma coisa para o cliente. Então, a vida não pode ser assim durante 50 anos de vida. Então, em algum momento, a pessoa vai, sei lá, vai viajar, vai fazer outra coisa, né? Agora, essa pessoa abriu o mato para você. Sim. Então, respeita. É o mínimo. Ah, não conheço. Então, eu sou uma pessoa que não vai nunca conversar com você sem ter ido no teu LinkedIn e visto qual é o teu histórico. Porque eu não posso assumir só pelo que eu vejo. Né? Se você me visse a semana passada, você ia me dar esmola. Eu estava de barro, do fio de cabelo do topo da cabeça até o chão. Eu estava o dia inteiro dentro da mata. É um hobby, uma outra atividade que você tem, né? Mas o importante aqui é a questão do julgamento pela aparência, né? Sim. Então, eu olho para você e digo assim, você tem o cabelo branco, você é velha. Quero ver você subir o Monte Roraima comigo, querido. Quero ver você entrar na mata e entrar do jeito que eu entro e subir as montanhas que tem para subir no meio da mata, que todo mundo acha que a mata é plana, mas não é não. Então, vem comigo. E vem você estudar o tanto que eu estudo, porque eu continuo tirando certificação, eu continuo estudando. Então vem cá me acompanhar. Essa questão, eu não cheguei a ver esse post, mas assim, tem outros que eles fizeram e tal, tem um que é da polêmica, tá em relação ao Brasil, mas assim, é sempre ver o conjunto todo da obra, entender a importância, porque esse pessoal mesmo, eles criaram e abriram o que a gente trabalha hoje, né? Essa área que a gente tem. E, no mínimo, reverenciar a profundidade acadêmica dessas pessoas, porque o trabalho acadêmico, se vocês forem ver os papers acadêmicos, são de fundamental importância. E hoje o cara lê 10 postzinhos num carrossel e acha que estudou. Sim. Meu Deus do céu!
Eu já ouvi coisas horríveis por causa desta minha fala, inclusive pessoas dizendo palavrões. Nossa, deve ser super, não sei o quê, com essa pessoa. E aí colocaram palavrão. E eu acho que essa pessoa precisa tomar muito cuidado. E, Amides, aí agora, ainda falando sobre carreira, você tem assim, você trabalhou de forma paralela e agora está como forma principal, trabalhando com a sua empresa, né, como consultora e como professora. Como foi sua carreira nesse sentido, assim, desde quando começou até hoje? Como você está atuando hoje? Olha, a carreira de professora começou de maneira informal, porque o pessoal de Campinas, da CIET e região, né, da área de software, queria aprender usabilidade e queria os exercícios práticos. Então, eu fui chamada primeiro por eles para criar o curso, para fazer isso, especificamente usabilidade. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu comecei a eu dei o primeiro curso de comércio eletrônico na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu tenho até um papelzinho lá, o folheto que a gente distribuía, com todas as correções do que tinha que ser dito, que palavra que colocava para explicar melhor e tal. Então, o primeiro curso de comércio eletrônico está lá, na SPM. E foi, se eu não me engano, outubro. Eu cheguei em agosto, foi outubro de 1999. Tá? Teve muitas edições. Em paralelo, isso acontecendo especificamente com usabilidade dentro da área de software. Então, começou formal e informal, né? Formal dentro da escola e informal ali. E eu segui com essas duas vertentes até hoje, até recentemente, né? Onde eu saí de uma escola formal e eu disse, that's it. Eu agora vou colocar a minha energia na minha escola 100%, né? Porque tem uma coisa. Quando você é regulado pelo MEC e quando você é regulado pelo lucro, você tem que fazer certas coisas que favoreçam determinados tipos de conteúdo, tem que fazer dentro daquela formalidade e tal. Eu tô sempre propondo coisas que não necessariamente atingem um volume muito grande de pessoas. Então, o lugar de liderança é um lugar que não é para a grande maioria que está fazendo a transição de carreira ou que está nos cargos menores, né? Está nos cargos mais operacionais. Quando eu digo menores, não é menor porque trabalha para caramba, mas é menor porque na hierarquia é onde está a operação. Eu estou sempre propondo coisas inovadoras. Eu hoje estou ensinando o mapa sistêmico relacional e como resolver problema com ele. Problemas de negócios, problemas de UX, problemas de design, enfim. Estou ensinando biomimética, tem um monte de coisa que está lá 10 anos na frente, entendeu? Então, obviamente, eu não estou falando com uma grande maioria, não estou falando com um volume muito grande de pessoas. E isso pode desagradar quem está procurando lucro. Eu não vou dizer que estou com a vida ganha, mas eu não preciso de milhões. Eu não tenho pessoas abaixo de mim em CLT, eu tenho outros professores que me ajudam com algumas disciplinas, então a gente combina quanto vai ser, vamos ver se der isso, aquilo, sabe? Tem outros acertos. E eu estou muito feliz desse jeito. Então, terminou essa etapa da minha vida. Muito obrigada a todas as escolas que me acolheram e que deram a mim e aos alunos a possibilidade de estar lá. Agora eu vou fazer as coisas do meu jeito, porque agora é o último sprint. É o último sprint. Tem uma data de validade também, que é inevitável falar, eu sei que quem está me ouvindo é muito jovem, que chega o dia que você fala, acho que eu não tenho mais vontade de fazer isso. Acho que eu quero fazer uma outra coisa. Acho que, inclusive, eu acredito que essa minha busca incessante por assuntos novos, ela aconteça porque eu ainda não encontrei esse lugar do Pará, sabe? Mas eu acho que vai acontecer meio... Assim, vou acordar um dia e falar,
não quero mais. Né? E como me aconteceu quando eu corria, né? Eu fazia maratona e um belo dia Forrest Gump, eu falei, não vou correr mais. Acabou. E foi assim. Forrest Gump total. Muito bom. Agora, Amires, você falou que começou na área de experiência do usuário em 96, né? Como você vê a evolução da área desde quando você começou até hoje? O que nativamente a área de experiência do usuário era a interação humano-computador, né? Então era muito de ficar olhando o erro na execução da tarefa, porque obviamente o erro nascia da dissonância entre o que estava sendo apresentado e como a pessoa pensa. Por isso, tantos estudos cognitivos, tanto o olhar do modelo mental, que o Norman e o Nielsen provocam, né? Hoje, a gente está falando de uma experiência mais fluida e muito de consumo. Então, a gente não tem mais usuário, a gente tem consumidor na frente da tela. São duas entidades diferentes. O usuário é um cara que está indo lá executar uma tarefa. O consumidor é um sujeito que está sendo levado a comprar aquilo que ele não precisa. Exato. Então, são duas instâncias diferentes. Eu acho que isso muda o papel e a maneira como você vai analisar os resultados do seu trabalho quando você está analisando uma interface. E como você vê assim que as empresas viam lá no começo e como elas veem agora, na perspectiva da empresa? Infelizmente, eu diria que mudou muito pouco. E uma parte desse muito pouco nasce da própria maneira como o profissional de UX se expressa. Muitos profissionais de UX se expressam como se eles fossem padres catequizando uma outra civilização. Então, eu tenho que explicar, eu tenho que te educar, você tem que aprender e tal. O que é que eu ensino? Esquece o teu vocabulário, aprende o vocabulário do outro e fala na língua do outro. Qual é a língua da empresa o tempo inteiro? Eu preciso sobreviver, eu preciso pagar quem trabalha aqui, os meus CLTs, essa carga de impostos gigantescas que me obriga a trabalhar triplicado, porque eu preciso de 4 meses no ano para pagar todos os impostos que são obrigatórios. Então, imagino que você precisa de lucro, né? E eu preciso que isso seja o mais eficiente possível ao menor custo. Então, eu acho que isso nunca mudou. E hoje, os profissionais mais bem-sucedidos da área são os profissionais que falam um pouco mais próximo dessa língua e evitam tentar catequizar ou colonizar o outro, né? E é isso que eu ensino. Relacionado a isso, e aí é o que você ensina e o que você acredita, né? Que o UX ele tem que conversar e estar focado nos objetivos de negócio, né? Como você vê que o UX pode ajudar nas estratégias de negócio das empresas, né? Eu acho profundamente estratégico pesquisa qualitativa. Para começar, acho que a pesquisa quantitativa, vamos colocar ali todos os relatórios que saem, eles dizem o que aconteceu, mas eles não dizem por que aconteceu. E o porquê é onde está a raiz das coisas. E, a partir daí, né, o profissional que tem esses porquês, ele precisa articular isso com os números para poder dizer, se eu mudar aqui, vai melhorar ali. Essa criação dessas hipóteses, quando eu tenho a oportunidade de fazer o teste AB, é bom,
porque aí eu provo que a hipótese é boa ou que tem até uma hipótese melhor que vai dar um melhor resultado. No caso específico de não ter essa oportunidade, eu acho que a gente precisa fazer exercícios teóricos, mas financeiros, de como uma melhoria, se ela for implementada e der certo, quanto ela vai trazer de dinheiro. Então, essa é a minha lógica ao conversar e ao ensinar. Muito bom. Fica uma dica e uma reflexão, né, para os profissionais de UX e design que estão nos assistindo ou ouvindo, que assim, primeiro ponto que você colocou, né, é de entender e falar a linguagem do negócio, né, e depois estudar o negócio, né, se tanto fazendo pesquisa quali para entender o que pode ser o futuro, a quanti para entender e fazer esse exercício financeiro, né? O que aquela funcionalidade que você vai fazer pode mudar, o quanto ela pode gerar de dinheiro, gerar de lucro ou gerar de melhoria de experiência para o negócio em si, né? E agora, Amires, falando um pouquinho sobre um assunto que todo mundo está falando muito, que é a inteligência artificial, né? Como você vê o impacto da inteligência artificial na área de experiência do usuário? Esse é um assunto que eu venho colocando nas redes. Toda hora eu coloco e, obviamente, tem as pessoas a favor e as pessoas contra, e as muito antes pelo contrário, né? Eu vi... inteligência artificial não é uma coisa nova. Ela era muito cara e ela está indo para aquele lugar onde ela pode se tornar acessível. E a gente está vendo isso chegar. Todo o trabalho, todo o resultado da inteligência artificial que sai do outro lado, ele vem de um acúmulo de conhecimento, né? Assim como assim como um professor se torna o melhor professor ao longo dos anos, porque ele errou muito em sala de aula e foi aprendendo a corrigir, a inteligência artificial vai fazendo isso e ela vai melhorando ao longo do tempo. Mas nós estamos no início, então nós estamos pegando senso comum, maneiras corriqueiras de resolver problema, de olhar conhecimento, etc. Só para te dar uma ideia, eu quero resolver um problema novo e eu tenho essa nova tecnologia. Será que isso vai dar certo? Você sabia que o micro-ondas já foi experimentado em pessoas para aquecer casas? Então, tinha casas que eram aquecidas com micro-ondas. E tinham famílias inteiras que ficavam dentro dessa casa sendo aquecida com micro-ondas. Não sabia. Pois é. Então, meu amor, é assim. Onde eu quero chegar? Eu preciso ter o critério, eu preciso saber de alguma coisa antes para saber se aquilo é bom. Se eu não tenho essa informação, posso cometer o erro de assar pessoas dentro da própria casa, né? E eu acho que a gente está correndo o risco de assar pessoas dentro da própria casa, porque uma parte dos profissionais que estão chegando olha para o conhecimento acadêmico com desprezo. Não tem experiência, repertório de vida suficiente para ler o resultado que vem e dizer: isto aqui não faz o menor sentido. Então, é um cego guiando o outro. Mas, ok, vamos seguir com essa limitação, né? Seguindo com essa limitação, qual é a coisa que a inteligência artificial vai tomar em primeiro lugar? As posições operacionais, onde o trabalho é repetitivo. Então, fazer site, né? Fazer um menu e uma navegação X. Eu sei que isso funciona muito bem para comércio eletrônico. Isso funcionou para esse tipo de empresa, para esse outro tipo, dentro dessa categoria. O que a inteligência artificial vai fazer? Vai dizer: bom,
eu vou pegar os CMS que já existem, vou pegar e vou fazer aqui um mix e vou entregar isso. Então, vai ser sempre mais do mesmo. Mas eu não vou ter um cara pensando em inovar. Exato. Não vou sair do lugar comum, eu vou mediocrizar tudo. É só olhar para a publicidade digital que nos persegue em sites por aí. Dá uma olhada na qualidade do banner, na criatividade do banner, no lugar onde ele está posicionado. Quem faz isso é uma ferramenta que faz automaticamente. Diz para mim que você gosta daquela publicidade. Diz para mim que aquilo te chama a atenção. Aquilo te enche o saco. Sim. Pode falar palavrão aqui? Pode. Já fui em lugares que me disseram para não falar palavrão e acabei falando de qualquer jeito. Bom, enfim, é isso. Então, a gente está indo para esse caminho, nesse lugar. E vai estar indo muito rápido. Isso significa, e para aqueles que não sabem, eu durante 10 anos fiz parte do Institute for the Future, e a gente trabalhava com o futuro do trabalho e o futuro da educação. Haverá desemprego em massa. E uma parte desta massa de pessoas desempregadas não serão retreináveis, seja por problemas de não quererem ser desafiadas ou por não terem o background necessário para ir para um lugar onde estatística e matemática são fundamentais. Porque, assim, eu acredito nessa questão da inteligência, porque ela pode pasteurizar quando a gente fala em produção, porque ela vai pegar o passado, vai fazer um mix ali, vai entregar. E essa questão também de usar a inteligência artificial, né? Porque se você não tiver repertório, se você não tiver conhecimento, você vai acreditar e vai usar tudo que ela te entrega, né? Você não consegue saber se é verdade, se não é, se é bom, se é ruim. Não sei se alguém aqui fica no Instagram e olha, mas o Instagram está começando a entregar avatares feitos com inteligência artificial, imagens feitas com inteligência artificial. Eu sinto muito. Eu sou uma pessoa muito em contato com a natureza. Não tenta me mandar fake, porque eu vou descartar. Eu não fico nem um segundo. Eu bato o olho e falo, isso aqui é fake. Tchum. Mas eu tenho o olho treinado. Para a gente que está olhando e não tem critério, está valendo. Sim. Eu consigo perceber texto do que o ChatGPT gerou, porque é muito o mesmo padrão. Até tom de voz e tudo mais. Não é uma pessoa escrevendo. Você consegue perceber ali. É isso. É sobre isso, né? E o que eu mais sinto, Gilmar, é que as pessoas estão muito carentes de contato humano. Muito. De conversar, de ter alguém que tenha disponibilidade de ouvir o que elas estão para fazer. Então, ontem começou uma turma de liderança e primeira gestão, e antes deles irem para a aula, eu pedi para abrirem o coraçãozinho. Eu falei, olha, 3 parágrafos tá bom. Cara, veio cada textão, assim, tanto que depois eu vou conversar com cada uma dessas pessoas, porque faz parte, inclusive, do curso, né, essa mentoria, mas é muito interessante perceber que tem muita coisa que as pessoas estão querendo falar. A gente vive, como colocou bem uma professora da Georgia Tech, alone together. A gente está sozinho junto. Está todo mundo isolado em casa, né? Mas a gente acha que está junto porque você mandou uma DM para alguém, porque eu te respondi, eu mandei um WhatsApp. Amor, você está isolado. Não é natural estar isolado. O ser humano aprende pela fala, pela troca. E a fala, 80% do que se fala está no corpo, no tom de voz,
na energia que passa entre duas pessoas. Eu sou totalmente a favor de termos mais encontros pessoais. E eu sei que as pessoas vivem o dilema do porco-espinho. Se eu chego perto, eu me machuco. Se eu estou longe, eu fico... me sinto só. Eu prefiro viver o dilema, e eu acho que a gente tem que aceitar o dilema como parte da experiência humana, a viver isolado e dizer, estou bem isolado. Não, você não está bem, você está tomando Rivotril, você está tomando tarja preta, tudo, porque não é natural. Sim. A tecnologia, né, ao mesmo tempo que ela pode aproximar as pessoas, ela afasta, né? Mas Porque o contato fica através da tecnologia e não entre as pessoas, né? você pode se apaixonar por uma outra pessoa só de ouvir a voz, como acontece no filme Her, Uhum. né? Mas essa pessoa estava vivendo a carência, não a presença. A carência de afeto, de abraço, de briga, de tudo. Faz parte. As pessoas só querem o certo. Sim. Só querem o framework para dar certo. E não dá. E, Amires, agora falando sobre futuro do design, do planeta, né? Eu queria que você falasse sobre essa nova visão, né? Essa nova atuação que você está tendo, que você pensa em trabalhar em negócios de uma forma mais sustentável, né? Tem até a questão do curso que eu fiz de ESG. Se você puder falar um pouco sobre a questão de design regenerativo, essa biomimética, essas... Eu estava até conversando agora há pouco sobre isso. Durante todos esses anos, né, de existência humana, e principalmente no pós-revolução industrial, nós crescemos em função de existirem recursos naturais que pareciam inesgotáveis, certo? Ar puro, água limpa, e minérios para usar, escavar, transformar, etc. Num planeta que tem uma camada que nos separa do universo, né? A gente tem oxigênio aqui e tal. A gente está fechado. A gente é permeável, porque vem meteoro, mas a gente está fechado. Então, esse é um sistema fechado. Ou semi-permeável, vamos dizer assim, né? O que está aqui é o que está aqui. Quando acabar, acabou. Você esgotar... As coisas que estão esgotando e que estão gerando lixo são coisas que a gente sabe que isso existe desde muito tempo. Eu tenho recorte de um jornal, uma foto de um recorte de um jornal de 1912. 1912, nós não estamos falando de ecologistas da década de 60, estamos falando de 1912, em que o biólogo fala que as mariposas estavam trocando de cor das asas em função da poluição industrial. Tá? A gente depois tem o trabalho de todos os ecologistas, né? Bertalanff, Donella Meadows, etc., toda essa turma do pensamento sistêmico, vindo e falando sobre a finitude. Que, obviamente, os senhores gestores das grandes multinacionais disseram porque eu vou ganhar meu bônus, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, eu vou criar o futuro dessa minha empresa. Vamos comprar todas as fontes de água limpa e vamos invasar toda a água enquanto a gente polui o resto. Foi isso. Olha que decisão linda. E agora, nós, do lugar onde nós estamos, que é o lugar do design, a gente tem que tomar decisões mais éticas, pelo bem das próximas gerações. A gente está... Todo mundo... Ninguém quer falar
abertamente, mas a sexta extinção em massa está em curso. Está em curso. Complexo. Né? E a gente precisa fazer essa parte, porque nunca nessas extinções foi uma extinção do tipo acabou totalmente e não tem mais. O pterodáctilo virou passarinho, o Tyrannosaurus Rex virou jacaré, sei lá, né? Vai lá, tô aqui inventando, obviamente não sei isso com a precisão biológica que deveria, mas a gente chegou, houve uma evolução. Então, aqueles que sobraram acabaram se adaptando a esse novo meio. Sobraremos alguns? Sobraremos. Seremos todos a sobrar? Lamento, parece que não, porque a história diz que não. O que é que a gente precisa fazer? Aqueles que pensam nas próximas gerações têm que pensar em produtos, em práticas guiadas pela ética da natureza, que é aí onde entra, eu acho, a biomimética. Eu preciso crescer, mas eu não posso ser um câncer. Eu preciso criar abundância, né? É abundância, não é doença. É diferente. Acho que quem já visitou árvores frutíferas e olhou, quando a árvore está dando fruto, ela arreia de tanto fruto que ela dá, né? E que quando apodrece ou cai, ela serve para outra coisa. Então, não existe lixo, ela é sempre reaproveitada. E tudo é feito para perpetuar, mas perpetuar com um tempo. Então, é uma semente que é jogada, que tem milhares de sementes, e todas elas estarão ao acaso, podem ser pisoteadas, comidas, não receber luz suficiente, aí elas vão nascendo e embaixo de uma árvore sempre tem filhote de árvore. Porque uma, em algum momento, vai substituir a outra. E eu acho que a gente tem que seguir uma lógica muito próxima dessa. Quando a gente toma decisões de negócio. Exatamente, porque se o planeta acabar, a gente acaba junto. O planeta não acaba, é a gente que vai acabar. Porque uma vez que não tiver um ar respirável e morrerem as crianças, como tem morrido, não sei se vocês têm acompanhado as estatísticas, mas o aumento de mortalidade infantil por doença respiratória. Aumento de câncer, vindo do consumo de alimentos contaminados por agentes químicos. Querido, só não está vendo quem não quer. Somos nós que vamos embora. Sim. E, sinceramente, merecemos. É porque as nossas ações estão levando a isso, né? É. E aí, Amires, a gente está caminhando para o final. Eu queria pedir para você, né? Para quem está pensando em começando a carreira e para quem está em transição de carreira e está querendo começar na área de experiência de usuário, né? Quais conselhos você daria para essa pessoa, né? Se você quiser também falar um pouquinho dos seus cursos, do que você oferece na UX Change, né? Bom, para quem está fazendo a transição de carreira, eu diria que hoje existem possibilidades de fazer. A transição precisa realmente dessa base, né, mais sólida, mais acadêmica, sobre para aquisição de critérios do que é bom e do que é ruim, né, em termos de navegação, em termos de UI, etc. Acho que isso é importante, porque logo mais essa atividade do fazer pode ser substituída por inteligência artificial, então é a aquisição de critério. E rapidamente evoluir para essa visão de negócios, mas uma visão de negócio com uma ética distinta. Acho que a era dessa ética de explorar, tem data para acabar, até porque os recursos vão acabar. E vale lembrar que mesmo a tal da transição energética para energia limpa, de limpa não tem nada.
porque para eu fazer uma bateria de lítio, eu consumo 20 milhões de litros de água. Então, de limpo não tem nada. Eu estou tirando um recurso importante do meio ambiente para fazer uma coisa que não é tão importante assim como ter um carro. Né? Ande a pé, querido. Faça de outra forma. Sei lá. Então, é disso que a gente está falando. Os cursos, eles estão todos disponíveis. Tem os cursos básicos, então, de arquitetura de informação, de pesquisa, de métricas, analytics, etc. Estão todos lá disponíveis, gravados. E tem os cursos ao vivo, que aí é comigo e eu pedindo para você estudar, a gente tendo muita troca, conversando bastante, discutindo os assuntos e, inclusive, falando como é que vai rolar a carreira. Uma coisa que eu fiz foi ter uma parceria com uma pessoa que é headhunter e que faz seleção de pessoas para empresas da área de tecnologia e de ESG, e, a partir daí, fazer com que essas pessoas que estão sendo colocadas, que elas tenham a possibilidade estão fazendo os cursos, que elas sejam recolocadas. Muito bom, essa parceria é bem importante, né? Porque se a pessoa está buscando o curso para melhorar ou para mudar, já E agora, para finalizar, Miris, onde o pessoal te encontra na internet, nas redes sociais? Bom, meu nome é bem único, né? É AMYR, I de índio, S de sapo. E se você colocar Miris, você vai me achar em praticamente todas as plataformas, exceto o TikTok, porque eu não tive muita paciência para fazer vídeos curtos, mas eu vou retomar a fazer vídeos curtos agora, né? Vou ter mais tempo e tal. Então, todas as plataformas você me acha ali como a Miris, e o meu Fernandes é com Z no final. Então, você coloca a Miris Fernandes, você me acha em todas as plataformas, e a escola se chama UX Change com BR. Ali tem curso, tem mentoria, tem blog, enfim. Muito bom. Muito obrigado, Miris, pela participação, pela presença aqui. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito e ganhar muito conhecimento com essa sua carreira, com todos os conhecimentos e reflexões que você trouxe aqui para a gente. Para quem ficou até o final aqui, quero agradecer ao ouvinte, ao telespectador. Para quem quiser ver os próximos episódios, eu sugiro seguir a Tuia nas redes sociais e o podcast nos agregadores de podcast. Até o próximo episódio e tchau, tchau.